A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amados, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Estou vendo aqui muita gente. Eu acho muito legal isso, vocês estarem aqui. Eu vou falar um pouquinho, bem pequenininho sobre mim, tá? Eu sou o pastor Dinaldo, como o pastor falou aqui. Fiz seminário por 3 anos e meio, na própria igreja mesmo. E lá eu fui consagrado a pastor. Mas fora isso, nós fizemos alguns cursos. Eu fiz um curso como é que é o nome? Esqueci o nome lá do curso lá. Aquele que manda as pessoas lá para fazer várias missões e tudo. Como é que é o nome dela? Eu esqueci o nome do negócio lá. Lá em Curitiba. Passei um mês lá em Curitiba para ser missionário. E também para um curso de cura da alma. E também eu fiz um curso na escola do sobrenatural, por 21 dias, 7 dias de jejum no monte, onde eu tive algumas visões e tudo. E Deus me proporcionou isso. Outros cursos também já fiz. Normalmente eu gosto de dar curso, eu gosto de falar. Eu creio que é isso que Deus me chamou para fazer, para ensinar. E ensinar é diferente de pregar, gente. Talvez vocês estejam acostumados mais com pregações, mas eu gosto mais de ensinar. Eu gosto que vocês perguntem, porque aquelas perguntas, às vezes, que eu não sei, me possibilita aprender mais. Mas de antemão eu quero falar uma coisa, que o pastor me deu 1 hora para falar, mas o pastor Laércio, ele tinha 10 minutos, e ele falou 20. Então, por jurisprudência, eu tenho direito a falar o dobro também. Sabe o que é jurisprudência? Jurisprudência é o termo jurídico que, quando chega na última instância e só foi dada a causa a uma pessoa, qualquer outra pessoa que entrar com aquele recurso, ele tem direito. Então, eu estou tomando meu direito agora. Tá certo? Então, amados, conforme eu falei, eu gosto muito de dar aula. Eu sou rápido de escola dominical. Eu já fiz vários cursos de escola dominical, dei diversos cursos até para pastores, para diáconos, formamos diáconos. Foi muito bom mesmo, entendeu? Muito bom mesmo. Tem um curso que eu dei para pastores em Recife, que foi a escuta daquele que escuta. Quem escuta o pastor? Quem escuta? Tem que ter o pastor para escutar o pastor. E muitas das vezes, nós, como dirigentes e pastores, a gente acha que quem escuta é Deus. Mas nós precisamos de alguém, assim como o psicólogo precisa de outro psicólogo para não entrar em parafuso, nós, como pastores, precisamos de outros pastores para que nós possamos ser ouvidos. Quem já ouviu falar aqui na síndrome de burnout? Essa síndrome, gente, é a síndrome que a pessoa tem quando ela entra em exaustão. Ela perde a capacidade de raciocinar. É um esfriamento espiritual. Então tem muitos pastores se suicidando por isso, porque não tem ninguém para escutar. É interessante a gente ter alguém para escutar. Um irmão, que você possa confiar, um pastor, para que você possa confiar. Fora isso também, eu fiz um curso, esse curso eu falei de escuta, daquele que escuta, é aproximadamente 4 horas. Eu fui militar por 30 anos da aeronáutica, mecânica de avião. Eu comecei a faculdade de engenharia civil, engenharia elétrica, mecânica, química, me formei em odontologia, fiz especialização em endodontia, fiz diversos cursos na área de implantes, 10 cursos de aperfeiçoamento. Então, vocês percebem que eu gosto de estudar, né? Hoje estou fazendo um curso lá na igreja Verbo da Vida, são 2 anos. O pastor teve até na minha primeira formatura, que é de ano, é tipo uma especialização
na área eclesiástica, eu gosto de estudar, eu gosto mesmo de estudar, quero me aprofundar na Bíblia. A palavra do Senhor diz para a gente meditar na palavra. Você sabe o que é meditar na palavra? Pouca gente sabe o que é meditar na palavra. Meditar na palavra é como você tem uma dívida para pagar na segunda-feira, um boleto, e você não tem dinheiro, e você fica preocupado com aquela dívida, fica pensando naquela dívida, pensando: o que eu vou fazer, meu Deus, o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer para pagar? E isso é meditar. É quando você não tira da cabeça aquilo. Então, meditar na palavra é quando você não tira a palavra do Senhor da sua cabeça. Isso é meditar. É você pensar nela dia e noite, viver aquela palavra, viver aquela palavra. O pastor me propôs falar hoje sobre o amor. Então, vou falar, eu já tenho também um curso que eu trouxe do amor lá na igreja que eu dei. Ele é para os casais, também para a igreja. Como aqui não tem só casais, eu fiz uma miscelânea, juntei os dois, para que pudesse fazer um curso resumido, para que nós pudéssemos viver hoje de uma forma resumida. Amém, amados? Deus nos abençoe. Vamos começar com esse primeiro versículo aqui, lá em Romanos 5:17, diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou, por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em Cristo por meio de um único homem. Aparentemente, isso aqui não tem muita coisa a ver sobre amor, né? Mas o fato é que, está vendo ali, ó? Receberam de Deus a imensa provisão da graça. A imensa provisão da graça. Quem já recebeu essa imensa provisão da graça? A graça. Olha só o que diz aqui em 1 Coríntios 16:22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Vem, Senhor Jesus. Gente, isso daqui é um negócio assim que quando eu paro para meditar nisso aqui, olha, é medo. Eu tenho até medo. Sabia? Vocês sabem o que é a palavra anátema? O que Paulo está dizendo que na pior das hipóteses, eu botei ele errado, na pior das hipóteses, é abominável, ou maldito, seja amaldiçoado, ou seja, uma pessoa que não ama o Senhor, ela está correndo um sério risco de ser amaldiçoada. Quem ama o Senhor aqui? Todo mundo, lógico, né? Depois dessa, que amar. Precisamos amá-lo se quisermos uma relação com Ele. Não é só ter fé. Sem fé é impossível agradar o Senhor, mas amá-lo de todo o coração é algo impressionante. E eu creio que eu vou tentar ensinar um pouquinho, primeiro, como amar a Deus, segundo, amar o seu cônjuge, porque o próprio Senhor Jesus, ele resumiu a lei, os 10 mandamentos, nessas duas coisas. Porque o mais próximo de você é o seu cônjuge. Amém? Vamos lá então. Concluímos que o amor é uma via de mão dupla. Isso é bem verdade em todos os relacionamentos. Ou seja, porque com a via de mão dupla, aquilo que eu dou, eu recebo. Ele, Deus deu a vida por nós, pecadores. Amém? E você, o que tem dado para ele? Se você o ama. O que você tem dado? Se ele deu a vida, você tem que dar o quê? A sua vida. Nada mais. É a sua vida. É isso que você tem que dar. É viver diariamente para ele. Tudo que você fizer é meditar nele.
é saber que você é dele, você foi comprado, você não pertence ao outro, você é propriedade exclusiva de Deus, você pertence a Ele. Então a sua vida não é sua, tem um dono, é uma via de não lucro. Amém? Continuando aqui, ó. Deus é rei dos reis. Sim, verdade ou não é verdade? Quem são esses reis? Porque Ele nos fez reis, profetas e sacerdotes. Ele nos fez reis, profetas e sacerdotes. Então você é rei. Então Ele é rei, nosso rei. Ele é rei dos reis. Ele é o seu rei. Porque você foi feito para reinar. Quem concorda com isso? Não fomos feitos para reinar? A palavra do Senhor diz que os céus é do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. Gente, vou beber um pouquinho de água aqui, porque eu estou com uma sede. Minha garganta está muito seca. Então, olha só. Então precisamos reinar com uma consciência de que Ele me ama. E quanto mais consciência eu tenho que Ele me ama, mais eu vejo sobre tudo que um dia me dominou. Ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Então o que me dominava? Era o pecado. Quando eu tinha consciência que Ele me ama, eu reino, porque eu sou rei, e eu reino por aquilo que dominava. Se você... É interessante que as brigas, as lutas, as guerras anteriores que aconteciam no Antigo Testamento, aquela cidade, aquele reino que era dominado, passava a ser o quê? Escravo. Se algo está te dominando, se é um pecado está te dominando, creia que Ele te ama, e é pela graça, e graça é o que? É poder. A graça é poder para você dominar sobre o pecado. A graça é poder. Então, se você tem a graça para reinar, você vai dominar sobre aquilo que estava te dominando. Amém? Glória a Deus. Então a Bíblia diz que Deus é amor, certo? Olha só, amor ágape. Quem sabe o que é amor ágape? Isso. Olha só, temos basicamente 4 tipos de amor na palavra grega. O Novo Testamento foi escrito na língua grega, tá certo? Tem algumas coisas lá que é aramaico, porque Jesus falava também aramaico, falava grego, aramaico, e falava hebraico também, porque ele era judeu, ele era poliglota, falava outras línguas também. Amém? Então, vamos ver a primeira aqui. Eros, que é o amor físico, ali está, do lado ali está no grego. Então, Eros é o amor físico, é o amor que um homem tem pela mulher, é o amor que Deus deu para você, para a procriação. É amor erótico. Da onde vem do grego isso aí? Do deus Eros, que também era considerado o deus da procriação, o deus da guerra. Eu fico pensando assim, por isso que no amor existe tanta guerra, né? Então olha aqui, amor estorge, que é o amor familiar, amor que nós temos com a família, um com os outros. Esse é o amor que nós precisamos ter um com os outros, na nossa família. Nós precisamos cultivar esse amor na família. Ele também fala do amor filho, que é de amizade. É o amor que Pedro falou para Jesus, que era o único amor que ele tinha para ele. Quando Jesus pergunta para Pedro, naquelas 3 perguntas, ele pergunta para Pedro: se tu me amas? Ele pergunta: Petros agapós mim? Ele filós mim. Ele pergunta de novo: Petros agapós mim? Em grego ele diz filós mim, porque ele não conseguia amar com amor incondicional, porque ele não tinha consciência ainda que Deus o amava. Então ele dizia: só consigo te amar com amor
da amizade. Eu tenho amizade por ti, eu não consigo ter esse amor incondicional. E o amor ágape é o amor incondicional. Este é o amor de Deus, é um dos maiores aspectos da graça, e foi pela graça que Jesus morreu. E Deus deu o seu único filho, o único filho, para nos salvar. Essa é a maior expressão de amor que podemos ter. Porque Jesus é a nossa graça, Jesus é a nossa salvação. Ele é a compreensão de tudo quanto a Bíblia fala em termos de amor. Pois recebemos dele, como diz assim, recebe de Deus a imensa provisão da graça. Nós recebemos de Deus a imensa provisão da graça, algo assim glorioso, grande demais. Nós não conseguimos entender o porquê e como a graça funciona. Sei que um dos aspectos da graça é que você não tem merecimento nenhum merecimento, mas ela te dá poder para você. Por que te dá poder? Primeiro, Jesus, ele veio cumprir a lei. Ele cumpriu a lei, mas ele não aboliu todas as leis, mas ele tirou uma das leis, que é as leis cerimoniais. O que eram as leis cerimoniais? Para você oferecer um cordeiro, sacrificar, esse tipo de lei foi abolido, mas todas as leis ainda permanecem. Mas o mais interessante de tudo, que ele pegou determinadas leis e fez alguns mandamentos. E nas leis que tinha no Antigo Testamento, o que ele fez? Ele aumentou, ele aumentou a dose. Exemplo, no Antigo Testamento dizia que se você adulterasse, você era pecado. No Novo Testamento Jesus diz o seguinte: se você olhar, você já adulterou. Não ficou pior? Ficou pior, não ficou? E assim, mais coisas ainda, sobre todos os 10 mandamentos está lá. Deus fala tudo isso. Se você olhar para o irmão e falar alguma coisa, xingar o irmão, você já está matando o irmão. Já é considerado um crime. Então piorou. Mas olha só o que acontece. Essa lei, que eu diria assim, os mandamentos do Senhor, e aumentados, ficaram mais pesados. Em contrapartida, ele deu a graça. E antes não tínhamos a graça. E com a graça, nós podemos vencer tudo isso. Porque agora é na mente a batalha. A batalha não é você pegar uma espada e ir para a guerra. A batalha agora é na sua mente. Por isso que ele diz, aquilo que você está pensando. Quando Pedro fala o seguinte: aquilo que você pensa, você é. Então nós não podemos pensar em desistir, não podemos pensar que Deus não nos ama, porque Satanás é especialista em mentir para a gente. Amém? Vamos lá. Então, descrito como a palavra grega ágape. Ágape é um compromisso incondicional, altruísta, para ver a outra pessoa bem. É baseada em fidelidade, bondade, perdão, paciência, tolerância, boa vontade. O que os discípulos de Jesus precisam ter é o amor ágape. Então o que nós precisamos ter? É o que? Precisamos ter fidelidade para com os outros, bondade, perdão, paciência, tolerância, boa vontade. É isso que precisamos ter. O que nos caracteriza como discípulos do Senhor é reproduzir aquilo que Jesus ensinou. O amor ágape. E não é difícil, porque nós temos a graça, que é poder para a gente executar todas e qualquer coisa. E ainda disse mais: aquilo que eu fazia, vocês poderão fazer mais ainda. Amém? Você sabia que eu fiz uma coisa mais do que Jesus? Pastor, que isso? Eu fui para a África. Jesus nunca foi para lá. Você sabia disso? Eu fui pregar na África, nas ilhas, como é que é o nome? Cabo Verde. Jesus não tem relato dele foi para o Cabo Verde. Então eu fiz uma coisa maior. Quem já pregou aqui no interior já fez uma coisa maior. Vocês entenderam? Então,
São coisas simples, mas que têm uma relevância muito grande no mundo espiritual. Opa, deixa eu ver aqui. Então é isso que os discípulos precisam fazer. É isso que vai transformar o mundo e impactar as vidas. É isso que mostra que somos de fato discípulos de Jesus. Quando nós temos que Ele me ama, eu vou amar o outro. Eu vou reproduzir Jesus Cristo em mim. A palavra do Senhor diz que Ele deu alguns para pastores, alguns para mestres, outros para evangelistas, profetas, apóstolos. E no finalzinho ele diz o seguinte, ele fala assim: até que todos chegamos a aperfeiçoamento, a estatura do varão de Cristo. É que nós precisamos ter essa mesma compreensão. Então Deus demora às vezes, Jesus demora às vezes para mim, porque está esperando a reação humana, para que nós estejamos na mesma estatura que Ele. Por isso que o amor é a coisa mais importante que precisamos, para demonstrar que realmente somos salvos. Amém? Como posso amar a Deus? Essa é a grande pergunta. Como posso amar a Deus? Ali, em João 14, 21 diz o seguinte: quando Jesus explica que o amor é traduzido em obediência à palavra dele, ele diz assim: aqueles que aceitam os meus mandamentos, eles obedecem, são os que me amam. Então, como que eu vou amar a Deus? Aceitando os mandamentos dele. Não são pesados, porque nós temos a graça, o poder para não pecar. Por isso que João diz o seguinte: que vocês não são mais pecadores, não vivem na prática do pecado. Ele diz: vocês não vivem na prática do pecado. Aí você diz: mas pastor, eu ainda peco. Que negócio é esse? A palavra do Senhor que diz que vocês não vivem na prática do pecado. Vou perguntar uma coisa aqui: quem gosta de pescar? Quem gosta de pescar? Quem é pescador? Quem é pescador vive da pesca? Quem vive da pesca? Vive da pesca? Tem aí que vive da pesca. Vocês que pescam, vocês podem ser considerados pescadores? E esporadicamente vai pescar, vocês podem ser considerados pescadores? Não, porque não vive nessa prática. A mesma coisa é o pecado. Se você, a Bíblia diz, vocês não vivem na prática do pecado, mas vocês esporadicamente estão pecando, mas não são considerados pecadores. Amém? É isso que precisamos entender, porque a maior dificuldade que nós temos é que a gente se acha tão inferior, tão para baixo, que a gente acha que não é merecedor do amor de Deus. Deus está dizendo que vocês não são mais praticantes do pecado. Não são. Mas se eu pecar, se você pecar, a palavra do Senhor diz que tem uma pessoa para bater em você, não é? Não? Diz que tem um juiz para te acusar. Não? Diz que tem um advogado. Ele é o nosso advogado, porque você não é mais praticante dessas coisas, porque ele deu a graça. Amém? Isso é uma coisa tão simples, mas quando a gente não tem essa compreensão, a gente se acha inútil na obra do Senhor. Aqui, diz aqui: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é que me ama. Aqueles que me amam será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Então Ele vai se revelar a gente, nós vamos escutar, nós vamos ter uma certa proximidade quando a nossa consciência perceber isso. Gente, a consciência, a mente é tão importante. Primeiro que Paulo diz que nós somos feitos de corpo, alma e espírito, né? Não, ele diz espírito, alma e corpo. É o contrário. Primeiro foi dado o espírito, depois a alma, depois o corpo. Então, quando nós aceitamos a Jesus, o nosso espírito foi recriado. Estava morto, agora reviviu. Nova criatura.
Mas a alma, gente, ela precisa ser santificada. O corpo vai ser impossível salvar, ele vai ser transformado, receberemos um novo corpo, mas a alma é a mente, essa precisa ser mudada. Por isso que Paulo diz que a gente tem que mudar a mente, isso se chama metanoia. Nós precisamos mudar a forma com que a gente pensa, e muitas vezes a gente pensa errado do amor de Deus, e isso faz com que o inimigo, uma arma muito poderosa do inimigo, nos acusar. Ele é nosso acusador e começa a acusar de uma coisa que a gente fez, e a gente pensa assim: Deus não me ama. É verdade, mas nós precisamos entender, mudar a mente. Isso se chama metanoia, amém? Para que nós possamos entender que o amor de Deus é poderoso. Olha só: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Gente, você tem ideia do que é isso? Ele deu o poder antes mesmo de você nascer. Ele já sabia de antemão o que você seria, do que faria, do que você ia ser. A palavra do Senhor lá em Salmo 139, 11, ele diz que já escreveu todos os nossos dias. Pastor, então quer dizer que eu sou um boneco? Não, ele permite que você erre, permite que você tenha o próprio controle da sua vida. Ele pode dirigir a sua vida, mas ele não liga a sua vida, não dá partida. É como quem dirige o seu carro? Você pode dirigir o seu carro, mas se você não der partida, não ligar, ele não funciona. Cabe a quem? Você se ligar em Cristo, permitir ficar ligado com Ele, funcionando naquilo que Deus te deu para funcionar, para que Ele possa dirigir, porque Ele não vai dirigir um carro parado. Não dirige um carro parado. Você precisa se movimentar, você precisa exercer, você precisa ter fé, precisa orar. E nós vamos ver alguns aspectos aqui. Então, nossa identidade, com certeza, é de Cristo. Basta então amar e podemos pecar? Claro que não. Quem ama não peca, não faz coisas, não furta, nada faz, entendendo? Porque se eu amo as pessoas, eu cumpro o mandamento do Senhor. Então não é dizer assim: pela graça não quer dizer que eu posso pecar. Pelo contrário, o amor dele é tão grande que nos constrange. É impossível a pessoa pecar quando ela tem a consciência do amor de Deus. Se você tem a consciência do amor de Deus, é impossível você pecar. E se pecar, você tem um advogado, você não é praticante, você porventura saiu para pescar e tomara que tenha pegado mil peixes. Então, olha só, Hebreus diz o seguinte: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade das mesmas. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Lá ou seja, ele está dizendo aqui que a lei no Velho Testamento era só uma sombra. Ele colocava aqui, é só uma sombra. A sombra da minha mão não é a verdadeira sombra, a verdadeira mão. Então era aquilo que viria. O Novo Testamento veio para exemplificar aquilo que aconteceu. Aquilo que aconteceu. Hoje nós vivemos o Novo Testamento. Aquilo que aconteceu era só uma sombra. E aí ele diz assim: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do domínio, do ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, nós precisamos entender isso, para que nós possamos ir para o segundo tópico, tá? O que foi escrito para nos ensinar. Tudo foi escrito para nos ensinar. E ali, nós precisamos, sabe o que é convergência bíblica? Quem já ouviu falar em convergência bíblica? Convergência bíblica é que tudo do Novo e do Antigo Testamento, tudo se converte para Jesus. Tudo, qualquer
versículo está falando de Jesus. Tudo é convergência bíblica, tudo falando para Jesus. No Novo e no Antigo Testamento, aqui tudo sinaliza para Jesus, simplesmente tudo. Amém? Então vamos lá. A respeito do amor, nós precisamos falar sobre dois reinos: do reino de Saul e do reino de Davi. Vocês conhecem esses dois reinos? Esses dois reis? Conhecem, né? Ótimo. Então vamos lá. A palavra Saul, que é derivado do hebraico, significa desejado ou aquele que foi pedido. Na Bíblia, Saul foi o primeiro rei de Israel, tá certo? Pessoas chamadas de Saul são frequentemente descritas como determinados, corajosos e de personalidade marcante, personalidade muito forte. Saul, então, quer dizer o quê? Desejado, tá? Significa implorado, desejado e solicitado, porque Deus queria governar o povo, mas o povo então diz: manda um representante, manda um rei para te representar. Então ele escolheu quem? Saul, primeiro rei de Israel. Amém? Para a gente poder fazer um pano de base aqui, para a gente falar alguma coisa, tá? Porque aqueles são sombras daquilo que nós precisamos entender no Novo Testamento. Vamos ver aqui. Davi tem origem na palavra hebraica David, que significa amado, querido, predileto. Olha aí as coisas mudando. Dois reinos. Vamos lá. A Bíblia descreve Davi como um homem segundo o coração de Deus. Em outras palavras, um homem que sabe amar a Deus. Percebe? Um homem que sabe amar a Deus. Totalmente contrário de Saul. Totalmente contrário de Saul. Vamos lá, prosseguindo. Na nova aliança, o amor ao próximo é diferente da antiga aliança. A antiga aliança era diferente do amor ao próximo da nova aliança. Por quê? Vou te explicar aqui. O amor ao próximo na antiga aliança era obrigação para não receber punição. Se você fizesse, você recebia punição, porque ninguém conseguia cumprir todas as leis, mas era obrigado. Essa era o amor ao próximo, você tinha que amar, era obrigado. Na nova aliança, o amor ao próximo na nova aliança é uma evidência de que sabe o que é ser amado. Eu sei primeiro que eu sou amado, por isso que eu amo. Uma via de mão dupla. Eu só amo porque eu sei que eu sou amado. Por isso que esse entendimento, mudança de mente precisa mudar. Você precisa ser amado. Satanás sabe disso, coloca na sua cabeça que você é incapaz, que você pecou, que você fez isso, que você não merece, que Deus quer te punir, que Deus quer fazer isso. Não, você é amado de Deus. Dê glória a Deus aí, gente. Amém, glória a Deus. Vamos lá então. É como Davi usa a espada. Como Davi usou a espada? Davi usou a espada para matar o inimigo. Eu pergunto aqui: a espada da palavra? A espada da palavra, a palavra do Senhor, no Novo Testamento diz que a espada é a palavra do Senhor. Amém? Todos têm compreensão? Amém? Então nós precisamos usar a palavra para matar o nosso inimigo. Como eu falei, as lutas, as guerras é na mente. Você tem que usar a palavra agora como uma arma. Tá certo? A palavra agora é uma arma. Porque Davi usou a espada para matar os inimigos. E nós vamos usar a mesma coisa. Porque nós somos iguais a Davi. Jesus tem a mesma linhagem de Davi. E nós, como somos aceitos e fazemos parte desse rei, por sermos reis também e reinamos em Cristo, nós precisamos entender dessa linhagem chamada Davi. Amém? Ele usou a palavra e nós vamos ter que usar a palavra para vencer os inimigos. Olha só, qual é o seu inimigo hoje?
Talvez seja aquele pecadinho de estimação. Use a palavra. Use a palavra. Uma das coisas muito poderosas, quando vem pensamentos ruins na minha cabeça, sabe o que eu faço? Eu digo assim: eu sou a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus, porque Deus me fez justo. Deus me fez justo. Eu começo a falar: eu sou a justiça de Deus, porque Deus me fez justo. Deus me fez justo. E olha, gente, esse simples mudança de paradigma, de mente, de você pensar diferente, já muda muita coisa. Você é a justiça de Deus. Ele se fez pecador para que você alcançasse a vitória. Amém? Você é a justiça dele. Então, como foi a morte de Saul? A morte de Saul, que é considerada o reino dos desejos, e o reino de Davi é o reino do amado. Você vê que Saul foi aquele que foi desejado, que é considerado o reino dos desejos. Mas Davi é aquele que foi amado, é considerado o reino daquele que é amado. Davi lutou com a espada e Saul morreu por uma espada. O que aconteceu? Quem sabe como foi a morte de Saul? Quem sabe? Foi o que? Foi matou. Suicídio quer dizer que ele se matou. O que nós devemos fazer? Nós precisamos morrer todos os dias, matar esse velho homem chamado Saul, dizer: você morreu. Suicídio esse Saul que está dentro de você, porque ele é o desejo. Nós somos do reino de Davi, nós somos seres amados de Deus. Glória a Deus por isso. Vamos continuar aqui com oração. Amém? Porque é muito poderoso, gente, isso. É muito poderoso. Eu queria que vocês abaixassem a cabeça de vocês agora e pudessem orar comigo. Santo Deus, misericordioso Pai, há algo tão poderoso, Senhor Deus, quando nós percebemos, ó Pai, que nós somos, Senhor Deus, desse reino da vida, do reino do Filho, do seu amor. Davi, Senhor Deus, era um homem segundo o seu coração, era um homem que te amava, Pai, era um homem que fazia muitas coisas erradas às vezes, mas ele sabia, Senhor Deus, pedir perdão. É isso que nós precisamos para hoje, ó Pai. Pedir perdão por muitas coisas, Senhor Deus, e ter consciência, Senhor Deus, que o Senhor ainda nos ama, Pai. O Senhor não perdeu a esperança para conosco, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, faz, Pai querido, que o teu amor, Pai, possa pendurar, Senhor Deus, e mudanças de mente, Senhor Deus, sejam feitas hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. O que é o oposto do amor, então? Quem sabe o que é o oposto do amor? A gente fala do amor, a gente tem que saber o que é o oposto do amor. Quem sabe o que é o oposto do amor? É o ódio? Antes vamos falar um pouco de Jesus. Eu não vou falar sobre o que é o oposto do amor agora. Eu vou falar sobre Jesus. Olha só o que aconteceu com Jesus. Ó, Deus fala assim: este é meu filho amado, em quem tem prazer. Na primeira vez quando ele é batizado, ele traz a consciência para ele que ele é um filho amado. Agora eu pergunto, quando Jesus falou isso, ele falou especificamente para Jesus ou para todos? Para Jesus ou para todos? Para Jesus. Quem levanta a mão? Para todos. Quem levanta a mão? Foi para todos. Porque senão ele diria assim: você é meu filho amado. Mas todas aquelas pessoas ali, ele disse: ó, tá vendo? Este é meu filho amado. Primeira coisa que a gente sabe, percebe isso: o amor é para ser dito. O amor é para falar.
Fala para sua esposa assim: eu te amo. Amor, eu te amo. Dela. Fale, declare: você é minha esposa amada. Fale. Isso é gostoso. Porque o amor precisa ser dito. O ministério de Jesus começou assim. Deus fazendo uma declaração de amor para o Filho. E isso nós precisamos entender. Nós precisamos declarar nosso amor para o Filho. Às vezes eu mando uns recadinhos para minha filha, Rebequinha, e ela sabe. Eu disse: qualquer dia desse eu vou surpreender lá na faculdade, levando um buquê de flores. Ela disse: pai, por favor, não faça isso, não faça isso. Eu disse: qualquer dia eu vou te surpreender lá, me espere. Eu vou te surpreender. E eu digo para ela assim: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Quase todos os dias eu falo para minha esposa: te amo. E eu aprendi com o pastor essa semana, então ele falou para a esposa dele: eu te amo. Não foi, pastor? Ele falou isso também. Então é isso que nós precisamos fazer, porque Deus quer que façamos isso. Ele falou isso para o seu Filho. Amém? Então Deus fala para todos que estavam com Jesus no batismo nas águas, ou só para ele? Perguntei. Essa mensagem que todos escutaram de Deus foi sobre Jesus, mas não foi para Jesus. Ele está falando sobre ele, mas não foi para ele. Todos precisavam entender e saber que ele era amado. Quem é amado do Senhor aqui? O mundo precisa saber que você é amado. Como que o mundo vai saber que você é amado? Quando você mostrar as características de Jesus. Eu digo: esse cara tem... Nossa, é crente mesmo, né? Gente, em diversos lugares eu tenho ido e as pessoas olham assim para mim e dizem assim: tu é crente? Eu sou. Como é que tu sabe? Eu não sei, eu sei que eu sei. Uma pessoa chegou para mim, parou no supermercado, na frente da minha mãe, na vida, aí disse assim, olhou para mim e disse assim: não conhece? Eu disse: não, mas tu tem cara de pastor? Eu disse: eu sou pastor. Glória a Deus, foi Deus que me revelou agora. Alguém já passou por essa experiência? Já passou por essa experiência? Deus está mostrando para as pessoas que Ele te ama. Amém? Ele não está falando só para você não, Ele está falando para o mundo que te ama. Então, se fosse só para Jesus, Ele teria dito: Ele é você, o meu filho amado, certo? Então, as dificuldades que passamos normalmente, aquilo que vem na nossa cabeça, e as piores coisas, quando acontece alguma coisa de ruim, e a gente pensa assim: Deus não me ama. Tem boleto para pagar, Deus me ama. Meu filho ficou doente, Deus me ama. Eu bati o carro, Deus me ama. Aconteceu separação, Deus me ama. Eu não passei vestibular, Deus me ama. E isso acontece muito, gente. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem 3 motivos. O primeiro deles: consequência do pecado. Todo pecado tem consequências. E isso não pode faltar. Nunca vai acontecer diferente. Todo pecado tem consequências. Se você rouba, você vai ser preso. Se você é prosmíscuo, você vai pegar AIDS. Sempre tem consequências. E depois que você tiver as consequências, não vai dizer porque Deus não me ama, porque você é o culpado. Segundo, efeito de decisões erradas. Eu me endividei. Eu acho que estou nessa situação aí. Foi Deus que me endividou? Foi o diabo que gastou com o cartão de crédito? Não, foi eu. Eu tomei decisões erradas. Eu tomei decisões erradas. Tem uma vez eu provo na Bíblia que você escolheu a mulher que você casou. Não foi Deus que escolheu. E eu provo na Bíblia. Eu provo. Depois a gente pode vir, se ele perguntar, eu provo. Então, se você disser assim: está dando tudo errado porque Deus me deu essa mulher. Não, isso é consequência das suas escolhas. Você que escolheu errado. Eu recebi uma profecia em relação à minha esposa, e Deus falou para mim assim: que no meu jardim tem muitas rosas, escolha aquela que mais te agrada. Aquela que mais te agrada vai dizer que te ama. Então, amados, é escolha sua. O jardim é a igreja.
Nós não podemos procurar pessoa do mundo, mas é dentro da igreja. Ele falou nitidamente assim para mim. Então nós precisamos fazer boas escolhas, amém? Porque senão tem consequências. Mas será que é só isso? Não. Propósito divino é o mais difícil de entender. Quando há um propósito divino para você, então quer dizer que eu posso passar por dificuldade, por ter um propósito divino? Sim, você pode passar por dificuldade, porque há um propósito divino, porque Deus quer te moldar, Deus quer te colocar em um lugar de mais alto, Ele quer te levar para um nível mais alto, então você precisa ser aperfeiçoado. Olha aqui Jesus, olha só, e Jesus, lá em João 12, 27, agora minha alma está angustiada. Jesus falou isso, a minha alma está triste, está angustiada, assim, o que está acontecendo? Mas foi um propósito maior, porque direi, Pai, salva-me desta hora. Não, deixa eu passar. Ele diz assim, salve-me desta hora. Ele diz ao mesmo tempo, não me salve nesta hora, deixa eu passar por essa angústia, deixa eu passar pelo sofrimento, deixa eu passar pelo teu propósito divino, porque certamente tem algo melhor. E ele diz assim, depois assim, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Há propósito divino para você. Se não é pecado, se não é coisas que você procurou, é um propósito divino. Amém? Então aceite, irmão. Deus não vai fazer algo diferente para você. Aí você pergunta, pastor, mas no Antigo Testamento Deus matava ou não matava, mas no Antigo Testamento acontecia isso, que Deus é bem violento, isso aí é nossa sério. E aí, como é que o Senhor me diz um negócio desse? No Novo Testamento diz que Deus é amor. Como é que é isso? Vou dizer para você uma coisa. Quem sabe que nos Estados Unidos, em 10 estados, tem pena de morte? Sabia disso? Tem lugares lá que vai fuzilado, outros vai com injeção letal, outros você bota na cadeira elétrica. Você tem pena de morte. Você sabia disso? Agora imagine um juiz, que são 10 estados lá nos Estados Unidos, que dá pena de morte, tá certo? Um juiz deu várias penas de morte, porque a lei mandava. Agora esse juiz, ele foi designado para servir em outro estado que não tem pena de morte. Lá as leis são diferentes, não tem pena de morte, mas o juiz é o mesmo. Se ele estava aqui dando sentença de morte, porque a lei mandava, agora ele vai para outro estado e a lei diz para não dar sentença de morte. O juiz é o mesmo? O que mudou? A lei. Hoje nós vivemos na graça. O nosso Deus é o mesmo, mas as leis mudaram. Esse é o nosso Deus, é um Deus de amor. Ele não quer te matar, Ele não quer fazer nada para você. Você às vezes passa por dificuldade, porque são consequências, são objetivos, são propósitos divinos. Ele não quer destruir você. Quem tem essa compreensão hoje? Esse é o amor de Deus. A lei mudou, mas o nosso Deus é o mesmo. É o mesmo Deus. Por isso que o Novo Testamento, ele veio com uma nova aliança. Aliás, a nova aliança, ela veio para os judeus. Para nós, gentios, veio com promessa. Você sabia disso? Há uma diferença nisso? Olha só, se eu faço uma aliança com fulano, ele tem a parte dele para cumprir, ele tem a minha parte para cumprir. Tanto eu posso quebrar a aliança, quanto ele pode quebrar a aliança. No Antigo Testamento era assim, com os judeus é assim. Mas se eu faço uma promessa para você, você pode quebrar a minha promessa? Só eu que cumpro. Deus fez uma promessa para os gentios, Deus fez uma promessa para a igreja. Ele não quebra a sua promessa, nem você pode quebrar. Por mais que você seja pecador, Ele vai continuar te amando.
mas a promessa divina você não consegue, porque Ele prometeu para você, Ele te prometeu que você seria um cidadão dos céus, Ele vai te levar, amém? Nós somos salvos pela fé, e isso não é nosso dom, até isso Ele nos dá. Então, se você tem fé e você é pecador, você vai continuar indo. Mas nós somos o quê? Nós somos justiça de Deus. Nós não somos pecadores. Nós somos uma nova criatura. E Deus é tão poderoso nisso, tão poderoso, que quando você é batizado, Ele sabe que precisa ter uma mudança de mente. E a sua mente, ela precisa entender algo novo. E o que Ele faz? Ele diz, você vai ser batizado nas águas, porque as águas representam o nascimento, porque o primeiro nascimento que você teve veio das águas, o líquido amniótico. Já ouviu falar que a mulher diz assim, está na hora de ter neném, que a bolsa estourou e sai a água e você nasce? Você nasceu das águas. Quando você nasce de novo, a tua consciência de nascimento precisa ser incutida na tua cabeça, e Deus é tão preocupado com isso, que diz, você vai nascer quando sair das águas. Isso é poderoso para a nossa consciência, porque Deus quer que a tua consciência mude. É isso que eu quero falar hoje. A tua consciência tem que mudar, para que você possa entender com o amor de Deus. Olha só, Jesus não tinha feito nada para ser amado. Ele não tinha operado nenhum milagre, ele não tinha feito nenhuma realização, não tinha nada. Logo no seu batismo, ele recebe aquela promessa. Tem que acelerar um pouquinho. Pastor, precisa levantar. Mas aqui é rápido, gente. Deixa eu ver aqui. Vou passar umas coisas aqui. Então, falando sobre o medo. Gente, eu falei para vocês que o contrário do amor não é o ódio. Por que não é o ódio? É o medo. O contrário do amor é o medo. Se você tem medo de Deus, você não está sendo cheio do amor. A primeira coisa que aconteceu quando Adão pecou, ele falou para Deus o quê? Eu tive medo. E Deus chega para ele, Deus chega para ele o seguinte: cadê você? Ele já sabia. Mas olha só, uma coisa interessante. Uma vez eu estava orando e Deus deu esse sentimento. Ele não procurou Adão. Ele olhou para si e disse: cadê você? Você não está mais dentro de mim? Cadê você? Você saiu de mim. Eu tenho que colocar um plano. O homem não consegue ficar em nós. Sabe qual o plano que ele bolou? É morar dentro de você. Você não está mais agora em Deus. Deus que está em você. E quando Ele está em você, vem a promessa. E Ele não pode quebrar a promessa, porque agora Ele não sai dentro de você, porque o Espírito Santo faz residência em você. E Ele nunca vai dizer: cadê você? Porque Ele já está aí. Mas o que você diz? Cadê meu Deus? Cadê meu Deus? Cadê meu Deus? Numa situação difícil, você procura, mas sabe que Ele está aí. Amém? Esse é o nosso Deus, que Ele percebe aquilo que precisa ser mudado. Amém? Então, a palavra do Senhor diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for louvável, tudo que for concreto, nisso pensais. Nós precisamos pensar coisas boas, porque quando a gente pensa coisa ruim, no campo de batalha, vem o inimigo, começa a colocar coisas erradas na nossa cabeça. E a gente acha que Jesus não nos ama mais. Deus não julga. Deus julga, não controla. Isso é importante. Deus julga, Ele não controla. Ele nunca vai te controlar. Porque Deus, Ele não é Deus de tentação. Ele te prova, mas Ele não te tenta. Porque Ele não te controla. Você pode ser controlado pelo Espírito, mas tem livre-arbítrio. Você pode fazer ou não fazer. E quando a gente faz consciência, nós fazemos por amor. Amém? Então, por mais que as coisas estejam ruins, a culpa não foi de Deus, porque Deus é amor. Ou é consequência, decisões
ou é propósito? Se for propósito, uma demonstração muito grande do amor dele. Aceite o propósito de Deus. Como diz a música, dando glória a Deus. Amém? Então, vamos mudar a mente, tá certo? Com relação a isso. Eu vou falar umas coisinhas aqui, importantes, porque já tem algumas coisinhas aqui. Então, diante de tudo isso, amados, existe um tanque que Deus colocou dentro de você. Um tanque, esse tanque, segundo o autor de um livro, que fala sobre as 5 formas de você demonstrar o amor, ele fala que nós nascemos com um tanque do amor. Esse tanque precisa estar cheio, repleto, para que você possa fazer as coisas boas, para que você possa ter uma vida amorosa, feliz, no casamento, com a sua esposa, com seus cônjuges, com as pessoas da igreja. Olha só, quando esse tanque está cheio, tudo vai bem. Porém, quando este tanque está vazio, geralmente tudo vai mal. Por isso que a Bíblia declara que é melhor serem 2 do que 1. O problema é que nem todos têm o tanque cheio de amor. Quem tem o tanque cheio de amor aqui? Então você é muito amado. Porque está com o tanque cheio de amor, é uma pessoa muito feliz. É uma pessoa bem-aventurada. E normalmente nós não estamos com um tanque cheio. Quando a gente nasce, somos às vezes rejeitados, o nosso tanque começa a esvaziar. Mas tem outros que têm o amor do pai. O pai abraça, beija. Aquelas crianças vão sendo nutridas com amor. Com o nosso cônjuge, mesma coisa. Nós precisamos nutrir o casamento e deixar aquele tanque do amor sempre cheio. E tem formas de você fazer isso. Eu vou dizer as formas aqui, as 5 formas, para terminarmos aqui, tá certo? Onde está o problema? E qual é o problema? É a linguagem do amor. Então nós precisamos entender que existe uma linguagem do amor, uma linguagem que você pode declarar o amor para as pessoas. Nós aprendemos uma aqui agora, quando Deus fala para Jesus: este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Amém? Essa é uma das linguagens, mas vamos ver todas elas aqui. Vamos falar então das principais linguagens do amor, para terminarmos, tá certo? Vamos passar aqui as 5 linguagens do amor. A primeira linguagem é a linguagem do elogio, de afirmação. Segundo esse autor, ele diz o seguinte: ele pode passar 2 meses apenas com elogio. Como ele disse que um elogio é capaz de mover a vida dele por 2 meses. 6 elogios por ano seria suficiente. Eu pergunto aos maridos: qual foi a última vez que você elogiou a sua esposa? Qual foi a última vez que você encheu o tanque dela com elogio? Ô glória, ali, levantou a mão ali, ó. Amém? Isso é maravilhoso. Como assim, nossa, essa comida está tão gostosa, saborosa. Nossa, amor, tu cozinha bem, hein? Você entendeu aí? Gente, são coisas tão simples de você encher o tanque da sua esposa. E a esposa pode encher o tanque do marido. Você botou o diz tão bem. Ok, já era. Esse é o tanque mais vazio que 2 pessoas têm. Porque a mulher comanda o marido e diz: cuidado, olha o farol já fechou. Cuidado da mulher ali, olha a bicicleta. Essa mulher não sei dirigir. Nesse ponto a mulher não enche muito o tanque da gente não, né? Então, mulheres, arranja outra forma de encher o tanque do seu marido, tá certo? Compreenda alguma coisa que ele faz, elogie ele, pelo menos 6 vezes por ano, pouco demais, não é verdade? Então, olha só, muitas casais não aprendem o poder de uma afirmação, que é edificação mútua. Elogios verbais e palavras de apreciação são poderosos transmissores do amor. Gente, o elogio é poderoso. A Bíblia diz o seguinte, que quem consegue morar com uma mulher rixosa, reclamando todo tempo, eu vou perguntar uma coisa para você:
Quem gosta de ser cobrado aqui? Cobrador quando chega na sua casa. Quem gosta? Quem gosta de ser chamado cobrador chega na sua casa? Não gosta não? Por quê? Agora imagine dormir com o cobrador. Cobrando de noite. Misericórdia, não é verdade? Ninguém gosta de cobrador. Então, mulheres, cobrem, mas sabem cobrar. Não vão para a cama cobrando, não pode cobrando, não pode sujar cobrando. Porque o homem é assim mesmo, às vezes ele gosta de ficar na caixinha do nada. Já ouviu falar isso? Que o homem gosta de ficar na caixinha do nada? Não falar nada, ficar na dele. Estou pensando em nada. A mulher não. Dizem que a mulher tem, a cabeça da mulher são vários fios, são vários fios desencapados. Ela chega para você e diz o seguinte: eu preciso levar as crianças para o médico, porque tem que fazer o arroz, tem que levar as crianças para a escola, peraí, o que precisa? Ela fala uma coisa, trata da outra, uma coisa, trata da outra, faz isso, aquilo. Eu disse: não, peraí, uma coisa de cada vez. O homem não, ele só faz uma coisa. Se ele for fazer uma outra coisa, já esquece a primeira que está fazendo. Uma coisa, mulher, não peça nada para o seu marido quando estiver dirigindo, porque ele está usando só aquela caixinha da direção. Ele não vai entender nada que você pediu. Muitas vezes aí ela diz assim: mas eu te pedi, porque você não fez. Quando é que você me pediu? Quando você estava dirigindo. Eu vou dar nessa caixinha. Pare, olhe para ela e diga: o que você pediu? Olha, preste atenção, porque senão você sai daquela caixinha e você não presta atenção mais em mais nada. E é fácil esquecer, é muito fácil. Então, mulheres, prestem atenção quando vocês pedirem alguma coisa aos maridos. A outra linguagem do amor, que é essa da linguagem eu te amo, também é um exemplo muito bom sobre a transmissão de uma linguagem do amor, que é o elogio, tá? Que é palavras que podem ajudar você, tá certo? Vou passar um pouquinho mais rápido, tá certo aqui, gente? Olha só, a segunda segunda linguagem do amor é a qualidade de tempo. Gente, às vezes a gente acha que passar tempo com a pessoa é assistir televisão juntos. Não, é estar juntos, com as mãos dadas, abraçados, é falar, ir numa pracinha, conversar, é olhar nos olhos dela. Não é para um restaurante e ficar no celular e o outro também no celular. Isso não é passar juntos. Gente, tempo de qualidade é ter qualidade, até com os filhos. É você passar tempo verdadeiro com a sua esposa, com o seu cônjuge, com qualidade. É olhar para ele nos olhos. É chegar e dizer assim: olha, eu estou contigo aqui. Tente fazer isso, passar um tempo olhando nos olhos. Não desvie, sente, converse. Se for para um jantar, um almoço, converse com ele, passa aquele tempo de qualidade. Amém? Isso é uma linguagem do amor. Então, conversar é uma linguagem do amor. A terceira aqui, receber presente. Gente, o pastor falou isso hoje. Quem não pode receber presente? É uma linguagem do amor. É uma das linguagens do amor, segundo o livro. Entendeu? Então, quem gosta de receber presente aqui? Todos nós gostamos. Não precisa ser presentes caros. Só precisa ser um presentinho que se demonstra que você tem daquela pessoa. Agora, se você é bem de vida, entendendo? Você não precisa comprar. Porque, por exemplo, um presentinho de nada, gente. Uma borrachinha para pagar um lápis. Um lápisinho. Você viu ela escrevendo, estava na última ali do lapisinho. Vou comprar um lapisinho para ela, vou fazer um presentinho e vou dar para ela. Gente, isso demonstra que você tem carinho pela pessoa e você lembrou dela. Então, quando você lembra dela, demonstra afeição. E é demonstrado pelos presentes. Agora, se você tem muitas condições, não vai dar uma borracha de presente, né? Não vai dar um lapisinho. Depois é melhor, não é verdade? Eu
Eu disse para minha esposa que eu não vou dar, a única coisa que eu dou para ela é um diamante. Eu não dou diamante. Ela me perguntou, por quê? Porque é diamante. Então, vamos lá. A quarta forma, servir. Gente, todos nós gostamos de ser servidos. Quem não pode ser servido? A igreja precisa disso, de pessoas que uns aos outros. Isso demonstra uma linguagem de amor. Nós podemos servir a nossa esposa, ela está cansada, você vai lá e lava os pratos, você faz alguma coisa. Eu gosto de cozinhar, de vez em quando eu cozinho lá em casa. De vez em quando eu cozinho lá em casa. Eu gosto de cozinhar. Às vezes eu faço pratos assim para ela, para minha esposa, para minha filha. Eu gosto de fazer bolo, faço pão, faço várias coisas. Eu fiz um curso de pão também, só para poder ajudar a fazer algumas coisas. Eu gosto, porque eu entendo que isso aqui é uma forma da gente servir aos outros. Amém? Principalmente aqueles que estão do nosso lado. Quinta forma é o toque físico. Gente, o toque físico é pegar nas mãos. Não é só naquela hora, não. O toque físico é abraçar. Um abraço, às vezes, cura feridas. Cura feridas. Eu já vi uma pessoa aceitar Jesus lá quando estava lá na África. Uma criancinha veio e trouxe os pais. Ela estava lá fazendo, daí aquela senhora lá foi, abraçou a mãe, abraçou a filha e abraçou a mãe. A mãe começou a chorar. Ela disse, por que está chorando? Eu disse, porque eu nunca recebi um abraço da minha mãe. Um abraço, gente, pode mudar muita coisa na sua vida. Uma demonstração de amor. Então saiba amar. Nós precisamos disso na igreja. Agora tem um detalhe. Saiba abraçar. Saiba abraçar. Pastor, como é que se abraça? Idel, vem aqui rapidinho, Idel. Vem aqui. Eu vou falar para vocês como que se abraça na igreja, tá bom? Espera aí. Preste atenção. Não é desse jeito. Não é assim que se abraça na igreja. Nunca devemos abraçar assim na igreja. Como que abraçamos na igreja? Vocês entenderam? Isso é abraço da igreja. Nós precisamos cultivar esse abraço, o abraço que podemos dar uns aos outros. Não é aquele abraço erótico, mas um abraço de lado. Nós precisamos cultivar isso, porque nós precisamos estar espertos para aquilo que o inimigo pode plantar na mente do outro. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Então vamos aqui passar um pouquinho aqui. Até os animais gostam de carinho, gente. Até os animais. Todos eles gostam de carinho. Então, relembrando aqui as 5 linguagens do amor. Linguagem de afirmação, elogio, qualidade de tempo junto, receber presente, forma de servir e toque físico. Guarde isso aí, gente. Guarde isso aí. É muito importante. Eu posso colocar no grupo do WhatsApp um teste para você descobrir qual é a sua linguagem do amor. Amém? Estou terminando, pastor. Esse é o livro, tá certo? Das 5 linguagens do amor. Mas eu quero, antes de terminar, quem gostou da palestra? Glória a Deus. Gostaram? Glória a Deus. Espera aí só um minutinho. Vai. Olha, aqui tem um boleto. Se você gostou, vocês vão pagar por isso. Tem um boletozinho. Você sabe que eu preciso, gente. Tá? Vamos ver aqui, ó. Faça aqui, faça. Tá certo? Faça aqui. Quem pode me ajudar, gente? Entregar aqui. Quem pode me ajudar aqui? Entregar aqui o boleto. Vocês precisam pagar. Tá certo? Vamos lá. Vocês precisam.
vai dar para esse goleiro, tá bom? Já tem? Tem. Ajuda aí. Então, Márcio. Ajuda aí. Vai dar para todo mundo, será? Não pode fugir. Fiquem preocupados não, tá certo? Todos podem pagar. Todos podem pagar nesse boleto. Todos. Amém? Eu gostaria que o pastor fizesse uma oração final aqui. A pastora vai fazer. Lembrando que é projeto nosso, esse ano, fazer algumas palestras de casais, tá certo? E o pastor vai ver um momento, uma hora, mas eu vou fazer isso, né, pastor? Nós estamos todos aí. Isso. Certo? E eu quero treinar líderes que sejam capazes de levar essa mensagem e outras para outras pessoas. Amém? Vamos orar então? Está brincando? A pastora está aqui, vamos orar aqui com casais, tá certo? Lembre-se disso. Não tire foco de Jesus. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Amém? O inimigo falar, ao contrário, está totalmente errado. Vamos orar aqui. Santo Deus, misericordioso Pai, obrigado por esse momento, Senhor Deus, de falar do seguro seleto, Senhor Deus, da igreja, Senhor Deus. Deus é Espírito, Pai. Glória a Deus. Que além de Deus ser um Deus de Espírito, é um Deus de amor, é um Deus que lançou fora todos os nossos pecados. Ele mesmo diz que não lembra de nenhum pecado nosso. Ele nos perdoou. Ele deu seu Filho para conosco. Ninguém faz isso, Pai. Isso é a maior demonstração de amor. Porque nós não poderíamos pagar essa dívida tão grande, Pai. Mas o Senhor pagou por nós. Ele nos separou, nos justificou, nos equipou para equipar outras pessoas. Nesse amor ágape, nesse amor maravilhoso, nós queremos, ó Pai, amar uns aos outros, sem restrição, ó Pai, porque assim fomos criados e assim que vamos ser. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gostava do goleiro? Vira o valor, vira o valor. Aí, ó. Hein? Já pagou? Vira. Tá certo? Agora é interessante que é o Antônio, né, pastor? É o Antônio. Pastor, cadê a irmã? Não, está aqui. Não é? Mas nós vamos já terminar.